good afternoon. Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês comigo, professora Betânia Neves, tá certo? E hoje nós vamos estudar um assunto que é muito legal. Vamos falar sobre o present continuous, o presente contínuo. Em português, nós chamamos esse tempo verbal de gerúndio, né? É justamente as ações que estão acontecendo naquele determinado momento. Como é que a gente fala que está conversando em inglês? Está comendo, está bebendo. Essas ações que estão acontecendo no momento da fala. De que maneira a gente fala isso em inglês? Vamos descobrir juntos? Então pegue seu caderno e caneta e anote aí essas informações importantes da aula, tá bom? Ao final, eu ainda vou colocar mais um link para complementar o assunto para que vocês possam fazer as atividades de vocês com bastante segurança. Não esqueçam, essa atividade vai estar impressa na escola semana que vem. Vá lá, não esquece de ir buscar, tá bom? Então vamos lá, vamos juntos para essa aula. Observem aqui, pessoal, o present continuous. O presente contínuo ele deve ser usado para expressar uma situação que está em progresso, ou seja, uma ação que ainda está acontecendo. Então, todo aquele nosso ando, endo e indo dos verbos em português devem ser trocados em inglês por ing, tá bom? Então, observe cantando, falando, comendo, sorrindo. Percebam aí a terminação desses verbos, né? Ando, endo, indo. Pois é, então a gente faz essa substituição em inglês pela expressão ing, tá? Coloquei bem aqui, ó, entre aspas, para vocês entenderem ainda melhor. A construção do presente contínuo, ela deve ser dada da seguinte forma. Observem, eu coloquei primeiro o sujeito, depois eu tenho o verbo to be, que a gente já conhece, que são aquelas três formas, né? Am, is e are, mais o verbo principal acrescido do ing e o complemento da frase. Vamos ver isso aqui na prática, né? Porque eu colocando a regra aqui parece algo bem difícil, mas vamos ver isso aqui em uma frase, ó, para vocês compreenderem melhor. Eu vou pegar aqui um pincel, tá? Tá bem riscado já, né? Que eu já risquei na outra aula e esqueci de apagar o quadro. Vamos lá. Agora, observem bem aqui, gente. Este aqui é o verbo estudar. Vocês com certeza já conhecem esse verbo. Só que vocês conhecem ele até aqui, ó. Até o Y. Não é isso? Mas agora... eu estou dizendo que eu estou estudando. A ação está acontecendo no momento da fala, tá? Então, observem que além do verbo, eu acresci o ing. Quando eu digo que essa regra é simples, observem aqui, olha, o que que diz? A regra me diz que eu preciso primeiro colocar o sujeito. Quem é o sujeito aqui dessa ação? O she. Depois ela pede para eu colocar o verbo to be. Quem é o verbo to be aqui nessa frase? O is. Depois pede para eu colocar o verbo principal, eu já coloquei, né, que é o verbo estudar, mais o ing. Aqui está, studying, tá? Então, she is studying English now. Ela está estudando inglês agora, tá? I am, olha, observem que aqui eu peguei a mesma forma, tá? I am e fiz aqui a minha contração, I'm, ok? Então, I'm eating a hambúrguer. I'm eating a hambúrguer. Eu estou comendo hambúrguer. Observem que aqui o verbo comer, ó, ele está com o ing no final, tá bom? Olha só, agora eu estou aprendendo, tá? Agora eu estou aprendendo muito sobre aquele país. Então, como é que eu falo isso? Olha só. You are learning a lot about that country. Você está aprendendo muito sobre aquele país, tá? Então, isso aqui, gente, que eu falei para vocês, essa regra, tá? É uma regra bem simples, basta eu acrescentar, além do sujeito, né? Eu tenho o verbo to be, mais o verbo com o ing no final dele, tá bom? E o complemento. Isso para formas afirmativas, tá? Na forma negativa, o que vai acontecer? Eu vou colocar o not, né? Que é aquele meu elemento de negação, após o verbo to be, ou seja, após o am, ou após o is, ou após o are. Observem aqui, olha, esta frase. Ele não está tocando guitarra neste exato momento. Ele não está tocando guitarra nesse exato momento. Algo que eu devo falar antes dessa regra, gente,
que vocês percebam é que todas as vezes que eu estou falando algo no present continuo, né? Que é o presente contínuo, eu utilizo elementos que marcam bastante a hora, né? Por exemplo, a expressão now, que significa agora, ou então a expressão this moment, neste momento. Então, esses advérbios de tempo, eles são muito presentes aqui nessas frases, tá? Só para que vocês fiquem sabendo mesmo, isso é só uma observação. Ok, voltando à forma negativa aqui. Então, eu tenho, olha, he is not playing. Então, vocês vão observar, gente, que o not, olha, deixa eu limpar aqui esse quadro, tá? Aqui, ó, risquei bastante, hein, gente? Olha só, então aqui, olha, eu tenho not após o verbo to be. Então, na forma negativa, ele não está tocando guitarra. Neste exato momento, eu tenho he is not playing. Olha o verbo acrescido de ing. E aí, o restante da frase, tá? Olha, she is not listening to music. Ele não está ouvindo a música. Então, ela não está ouvindo a música. Então, eu tenho not após o verbo to be, tá bom? Mais o verbo listen, que é ouvir, acrescido de ing, tá bom? Então, isso é a forma negativa, gente. Agora, vamos lá para a forma interrogativa. Bem, na forma interrogativa, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar o verbo to be no início da frase. Observem aqui, ó. Is Mariane talking to Bob? A Mariane está conversando com o Bob? Então, o que foi que aconteceu, gente? Apenas eu iniciei a minha interrogativa com o verbo to be. Claro que eu não esqueci de colocar, né, o ponto de interrogação. E o verbo permaneceu com ing. Ó, o verbo conversar, talking, tá? Com ing no final. Aqui embaixo, olha. What are the kids play on the backyard? As crianças estão brincando no quintal, né? Então, observe aí que o verbo brincar, play, ele foi acrescido do ing. Agora, é claro que nós temos algumas regras para a formação do present continuous, né? Então, tá aqui embaixo as regras que vocês vão ver com muita calma após, quando vocês receberem esse material impresso, né? Semana que vem lá na escola. Então, vocês vão ler com muita atenção todas essas regras. Mas eu vou adiantar algumas aqui para vocês. Olha só. Quando o verbo principal termina com e é precedido de consoante, o que que vai acontecer? Eu vou retirar a vogal e acrescentar ing. Então, eu vou dar um zoom aqui, ó, na imagem para que vocês possam perceber melhor. Observem, o verbo é dançar. Então, no infinitivo, vocês sabem que tem a presença do to, né? To dance. Então, o verbo é dançar. O que que vai acontecer? O que que a regra me diz? Que se o verbo terminar em e, eu retiro o e, tá? O verbo vai terminar em e. Eu vou retirar o e, olha só, e colocar o ing. Então, fica dancing. A mesma coisa acontece com o verbo fazer. To make. Observe, eu tirei o ezinho e coloquei ing, tá bom? Aí tem só a exceção, o verbo to be, tá? Vocês vão receber essa regrazinha impressa. Agora eu vou mostrar para vocês outra regra. Quando o verbo termina com ie, troca-se a terminação por... quando o verbo termina com ie, troca-se a terminação por y e acrescenta o ing. Então, exemplos aqui, eu coloquei o verbo mentir e o verbo morrer. To lie e to die. Observem bem, gente. Então, observe aqui, ó. O verbo morrer, ele termina assim, ó. To die, com ie. O que vai acontecer? Eu vou tirar esse ie, acrescentar o y e colocar o ing, tá? Então, a mesma coisa vocês vão observar, ó, aqui no verbo mentir. Tá bom? Vamos lá, a terceira regra. A terceira regra diz assim, que quando o verbo é monossilábico ou dissilábico e segue o padrão consoante, vogal mais consoante, que nós chamamos de CVC, tá? CVC é consoante, vogal e consoante. O que que vai acontecer? Eu vou duplicar a última consoante. Isso aqui é bem importante, tá? Então, aqui eu tenho vários exemplos, olha só.
tenho vários exemplos. Eu tenho o verbo swim, que é nadar, travel, viajar, run, correr, cut, cortar, sit, sentar, tá? Então, vamos lá, o verbo nadar. Percebam aqui, gente, olha só o que aconteceu. Vou pegar aqui meu pincel, mostrar para vocês o que aconteceu. O verbo é nadar, to swim, ok? Acontece que ele termina com o que nós chamamos de CVC, consoante, vogal, consoante, olha só. Consoante W, vogal I, consoante M. Então, quando o verbo, quando acontece, né, da terminação verbal ser consoante, vogal, consoante, o que vai acontecer? Eu acrescento uma última consoante, que nesse caso aqui é M, e coloco o ING. Por isso que eu tenho 2 M's aqui, por isso que eu tenho 2 T's aqui, tá? Então, acontece muito isso. Se o verbo for curto, né, for um verbo pequeno, e terminar com consoante, vogal, consoante, eu acrescento a última consoante e mais o ING, tá bom? Essa é a regra. Depois, não esqueçam que vocês vão receber esse material impresso e vão conseguir ler com mais atenção, tá? Aí tem algumas exceções, ok? Aqui embaixo, tá? De alguns verbos que depois vocês vão olhar com muito cuidado. E, claro, tem alguns exercícios aí para que vocês possam fazer, tá? Primeiro exercício, você só vai mesmo observar a alternativa que está incorreta. Tem uma dessas aqui que está com a formação incorreta. Observem para fazer a marcação, tá? Depois vocês vão pegar essa frase aqui, ó. I am doing my hour meal e vão transformar ela para forma negativa e interrogativa. Pode colocar uma ao lado da outra, tá bom? Na terceira questão, vocês vão marcar a melhor opção que se encaixa aqui nesses espaços, tá? E a quarta e última questão, vocês vão pegar esses verbos que estão entre parênteses aqui, ó. Esses verbos que estão entre parênteses, colocar eles aqui nesse espaço no present continuous, ou seja, acrescentando o ing. Ok, pessoal? Então, a nossa aula ela não é tão complicada como vocês pensam, né? Que é. E eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho, tá bom? Eu vou colocar mais alguns links aí para complementar. E qualquer dúvida, eu estou aqui no WhatsApp, vocês podem entrar em contato comigo, tá certo? Bye, bye, até a próxima. Tchau, tchau.